Olá, boa noite. Mais uma terça-feira aqui no canal e hoje é uma terça-feira um pouquinho diferente. Durante toda a semana nós fizemos uma enquete nos stories para saber qual o tema que você gostaria de ouvir. Era o psicodiagnóstico interventivo, ou orientação vocacional, ou um debate sobre Anne Frank, e venceu o psicodiagnóstico interventivo. Pois bem, como ele é um tema bastante robusto e requer que a gente conheça alguns fundamentos com mais propriedade, eu preparei para você um aulão muito especial que eu vou debater os fundamentos do psicodiagnóstico interventivo e ainda vou trazer como eu fiz no meu livro que se chama Psicodiagnóstico Interventivo na Infância, ok? Olá, eu sou a Vanessa Reck. Estou aqui para conversar com você um pouquinho sobre o psicodiagnóstico interventivo e como que eu fiz esse livro, quais são os conteúdos. Então, para isso, nós vamos navegar um pouquinho sobre os conceitos, ok? Vamos começar. Qual é a definição que eu acho bem importante de psicodiagnóstico interventivo? Vou ler para vocês e vocês acompanhem aqui do lado. O psicodiagnóstico interventivo, ele pode ser definido como uma forma de avaliação psicológica, então vejam bem, está dentro da avaliação psicológica, subordinada ao pensamento clínico, já vamos falar mais sobre isso, para a apreensão da dinâmica intrapsíquica, compreensão da problemática do indivíduo e intervenção nos aspectos emergentes, relevantes e ou determinantes dos desajustamentos, responsáveis por seu sofrimento psíquico e que, ao mesmo tempo e por isso, permite uma intervenção eficaz. Vejam quanta coisa que tem nessa definição e nós vamos debulhando cada uma, ok? Vamos lá. Então, a avaliação psicológica, lembrando, é um processo técnico, científico, dinâmico e ele precisa, requer que você tenha conhecimentos específicos na sua área. Então, a avaliação psicológica, ela é um processo que não é padronizado como um teste em si. Então, veja bem que nós já partimos de uma diferença importante entre avaliação psicológica e testagem psicológica. Elas não são as mesmas coisas, certo? E aí, existem vários tipos de avaliação psicológica. Avaliação nas empresas, no âmbito jurídico, nos DETRANs e na área clínica. E aqui é o ponto que eu quero chegar. Então, o psicodiagnóstico, ele reúne a avaliação psicológica e os conhecimentos na área da psicologia clínica. Então, se você é um apaixonado como eu pela avaliação psicológica e pela psicanálise, venha conhecer mais um pouquinho sobre essa técnica do psicodiagnóstico interventivo, ok? Então, voltando ao psicodiagnóstico, um pouquinho de história. O psicodiagnóstico, tradicionalmente, ele é compreendido como um processo científico, limitado no tempo, ou seja, tem um começo, um meio e um fim para acabar. Não é como uma psicoterapia, certo? Que usa testes e técnicas específicas. Para quais são os fins? Uma classificação nosológica, um diagnóstico, um prognóstico, usa a coleta de dados, bateria e, após isso tudo, ocorrem as entrevistas devolutivas. E aí, historicamente, esse modelo do psicodiagnóstico, ele sofreu muita influência do modelo médico, ou seja, que nós precisávamos na área da medicina, então, confirmar hipóteses diagnósticas, seguindo um modelo mais psicométrico, um modelo behaviorista. E entrou aí também a psicanálise com seus conhecimentos acerca da subjetividade do sujeito. Então, aspectos como a transferência e a contratransferência entraram para a história. Aí, no psicodiagnóstico, tornou-se muito importante a gente avaliar, por exemplo, o comportamento manifesto do sujeito e o comportamento latente. Sim, porque os pacientes, eles chegam para a gente com uma queixa clínica, com um comportamento manifesto e depois a gente vai descobrir qual é a queixa latente, o que está por trás, que são as questões do inconsciente. Então, no psicodiagnóstico tradicional, os efeitos terapêuticos,
eles poderiam acontecer lá na última sessão com o paciente, que ele poderia ter insight de alguma coisa. E ali, né, no psicodiagnóstico tradicional, intervenções terapêuticas não eram bem-vindas, elas eram entendidas como prejudiciais ao vínculo terapeuta-paciente. E aí, né, o que muda no psicodiagnóstico interventivo? Né? As intervenções, elas são feitas ao longo de todo o processo e não somente na devolução, como no psicodiagnóstico tradicional, efeitos terapêuticos poderiam ser involuntários no processo. Aqui não, no psicodiagnóstico interventivo, nós realizamos intervenções durante todo o momento, desde as primeiras consultas. E aí, existem vários referenciais de psicodiagnóstico interventivo. Então, são variados tipos de instrumentos e, no momento, nós não podemos falar num processo uniforme de psicodiagnóstico interventivo. Existe um jeito da teoria fenomenológica e existe o jeito de fazer da teoria de orientação psicanalítica, que eu batizei aqui no meu livro, né, de PIOP, né, Psicodiagnóstico Interventivo de Orientação Psicanalítica, certo? Isso que vocês também vão encontrar em alguns artigos científicos. Bom, então por que ele é um psicodiagnóstico interventivo, né? O que a gente compreendeu até agora? Então, ele tem uma finalidade clínica, tem um objetivo de diagnosticar e entender a problemática do indivíduo e usa a avaliação de forma integrada. Então, no momento em que a gente está investigando, a gente já está avaliando, certo? E as intervenções, como eu expliquei para vocês, elas são realizadas já desde o primeiro contato, mas não somente nas primeiras entrevistas. Nós podemos fazer intervenções durante todo o processo avaliativo, inclusive nos testes projetivos. Como, por exemplo, aqui no meu livro, eu realizei a aplicação do teste CAT, a forma original e a forma interventiva. E aí, né? Quais são os fundamentos do psicodiagnóstico interventivo? Quais são os pilares do psicodiagnóstico interventivo? Vamos lá, vamos dar um zoom sobre isso. Pilares do psicodiagnóstico interventivo: o psicodiagnóstico compreensivo de Walter Trinca, a teoria winnicottiana e as técnicas projetivas. Bom, Vanessa, e do lado pessoal, quais são os pilares? Sim, tratamento pessoal e a supervisão. Isso são fundamentais, são aspectos fundamentais para que você possa desenvolver um bom psicodiagnóstico interventivo. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o psicodiagnóstico compreensivo? O que ele entende? Que o procedimento clínico, ele deve ter uma subordinação ao pensamento clínico do psicoterapeuta. Então, por isso, os motivos latentes dos sintomas do paciente são muito importantes, né? Nós vamos estar avaliando ali os aspectos relevantes e significativos da personalidade. Então, qual é a ênfase? A ênfase é no inconsciente, no significado latente. E aí acontece a inclusão de sentimentos, pensamentos e sensações do psicólogo, porque todo o processo ele é subordinado ao pensamento clínico, certo? Então, assim, todos os teus sentimentos contratransferenciais, eles entram nesse processo para que a gente possa melhor avaliar aquele sujeito que está conosco no psicodiagnóstico. Então, vejam a importância dos sentimentos e sensações do psicólogo, e aqui a importância da gente poder se conhecer, a importância da gente poder fazer uma supervisão, ok? E aí, também ocorre, né, a prevalência de métodos e técnicas fundamentadas na associação livre, né, que isso é tudo de base do psicodiagnóstico compreensivo. Então, o psicodiagnóstico interventivo herdou isso. E aí, vocês podem estar me perguntando, Vanessa, tu é autora da WASI, que é um teste de inteligência psicométrico. Como tu disseste que tem a prevalência de métodos e técnicas baseados na associação livre, não dá para usar testes psicométricos? Sim, a gente pode usar, isso é uma das coisas que eu defendi quando eu escrevi capítulos de livros sobre esse assunto, que sim, a gente pode e deve lançar mão de técnicas
psicométricas, sempre. Porém, a leitura que nós vamos realizar aqui no psicodiagnóstico interventivo, ela é subordinada ao pensamento clínico, certo? O que vai prevalecer, então, é o pensamento do terapeuta, né? Então, você que é psicólogo é a ferramenta principal desse psicodiagnóstico. Não são os testes que vocês vão usar, e sim você que está ali diante do paciente fazendo as intervenções e tendo um diálogo e tendo os aspectos transferenciais e contratransferenciais naquele campo todo de trabalho. Tudo isso que conta para um bom diagnóstico. Um outro pilar do psicodiagnóstico interventivo é a teoria winnicottiana e a importância das consultas terapêuticas que o Winnicott dizia. Veja bem que ele falava que nós passamos por estágios de desenvolvimento. O estágio da dependência absoluta, relativa e rumo à independência. Para o Winnicott, ele coloca muito a importância do ambiente para que a gente possa avaliar uma pessoa. Então, nós vamos estar sempre em busca da relação, por exemplo, como ele colocou, mãe, ambiente, bebê. Então, quando nós estamos no setting, é a nossa relação com o paciente que vai estar contando. Nós vamos estar funcionando como uma mãe funciona para uma criança, a gente fazendo o paralelo dessas questões, né? E o Winnicott, ele falava que nós sofremos de ansiedade de aniquilamento, angústias inimagináveis ou agonias impensáveis. Isso tudo faz parte da teoria dele. O ser humano, dizia ele, está num processo maturativo que se constitui num vir a ser, que é uma espécie de plano para a existência, que depende tanto do potencial herdado quanto da evolução da provisão ambiental. Ou seja, o ambiente, ele pode ser um ambiente facilitador ou ele pode ser um ambiente intrusivo. E aí, né? Falhas acontecem, né? Nós não podemos criar nossos filhos e nenhum ser humano é criado numa redoma de vidro. Então as falhas, elas inevitavelmente vão acontecer. Mas se elas são corrigidas a tempo, a gente tem ali um resultado de um ambiente que o Winnicott fala que é suficientemente bom. Então não é nada perfeito, ok? A gente precisa de um ambiente que seja suficientemente bom e acolhedor das angústias daquela pessoa. Então, perturbações ambientais que sejam por muito tempo, elas causam reações por serem tão intensas a ponto de cortar o fio do processo pessoal e contínuo. Por exemplo, um bebê que chora de fome e a mãe demora um pouco para poder trazer o leite. Bom, ele ficou aqueles minutos, enfim, esperando e com aquela angústia de aniquilamento, mas a angústia, digamos, ela foi acalentada em tempo certo. E acontece em algumas situações midiáticas, inclusive, que a gente acompanha, de bebês que são largados e ficam muito tempo sem proteção e sem alimentação. Então eles ficam horas sem receber o que deveriam receber, os cuidados, o carinho e a alimentação e tudo mais. Então isso provoca naquela criança uma reação, como diz o Winnicott, a ponto de cortar o fio do seu processo pessoal e contínuo. E aí acarretam intensas ameaças de aniquilação na pessoa. E uma falha nesse sentido é sentido como uma ameaça à existência do ser humano. E aí o ser humano é obrigado a reagir na linguagem winnicottiana, ao invés de continuar a ser e atingir uma temporalização, uma integração. Então, se o ser humano ele é obrigado a reagir, isso causa um trauma. Isso é o que ele entende por trauma, certo? E aí, o Winnicott, ele destacou, então, que a função do psicólogo que vai atender o paciente é a função de uma mãe suficientemente boa, né? Causando uma provisão ambiental, então nós temos o acolhimento para o paciente, dias marcados, horário marcado. Vejam bem que a gente oferece uma continência através desses aspectos do setting para o paciente. E o que eu gostaria de destacar aqui que o Winnicott falou pra gente? Ele destacou que uma modalidade técnica de atendimento breve são as consultas terapêuticas. E nessas consultas terapêuticas,
ele relatou a importância das primeiras sessões. Então, que nas primeiras sessões com o paciente, né, há uma comunicação altamente significativa entre paciente e terapeuta. E isso que o Winnicott fala, eu pude comprovar na minha prática clínica, através dos atendimentos em triagem. Na triagem, como vocês sabem, ela dura só um dia, um momento, e depois o paciente tem um destino. Se vai para psicoterapia, se vai para psiquiatria, enfim, qual é o destino daquele paciente. E ali aparecem todas as angústias que, porventura, não apareceriam, por exemplo, numa psicoterapia de longo prazo, que demorariam um pouquinho mais. Então, aqui existe a importância das primeiras consultas com o paciente. Então, esse é um legado do Winnicott. Tá? Então, a gente vai interpretando nas primeiras consultas, porque aparecem os conteúdos e a importância, então, de nós oferecermos um suporte ambiental para o paciente via setting. Ali nós proporcionamos todo um espaço potencial, que ele fala que é a terceira área, onde ocorrem os fenômenos transicionais. E com isso, nós estamos proporcionando uma comunicação autêntica com o paciente, o gesto espontâneo, um brincar mútuo em todas as idades. E isso tudo é muito parecido com as técnicas projetivas que entram nessa linha da comunicação autêntica, do brincar mútuo. Então, aqui o terceiro pilar para o psicodiagnóstico interventivo são os testes projetivos. Com eles acontece o que o Winnicott falava da experiência ilusória. Estão aqui imbuídos mecanismos mentais como a projeção, a regressão, e que fazem com que o paciente circule pelo processo primário e circule também pelo processo secundário. Com isso, nós conseguimos avaliar os aspectos inconscientes do paciente. Então, as técnicas projetivas, além de auxiliar o psicólogo a avaliar o inconsciente do sujeito, são também mediadoras da comunicação e são facilitadoras do contato. Isso eu posso dizer que eu apliquei o CAT, que é uma técnica projetiva infantil, em adultos no meu livro, e foi muito bacana e serviu exatamente como mediador do contato para que eu pudesse investigar várias questões da parentalidade. Veja bem, vamos retomar mais alguns aspectos. Então, no psicodiagnóstico interventivo, as intervenções ocorrem durante as entrevistas e também na aplicação das técnicas projetivas, onde há uma simultaneidade dos processos de coleta e análise. E aí, o que o Winnicott diz pra gente? Sempre que compreendemos profundamente um paciente e mostramos isso através de uma interpretação correta e oportuna, estamos de fato oferecendo holding ao paciente. Então aqui ele defende que nós devemos sim interpretar. Claro que interpretar não é sair dizendo tudo que tu pensas do paciente. A gente precisa avaliar o time daquela interpretação e o que o paciente é capaz de ouvir naquele momento, certo? Então nós devemos ficar atentos a que mais? A comunicação em nível pré-verbal, que permeia toda a transferência e contra-transferência nesses processos, porque para o Winnicott, o ponto crucial da consulta é ao mesmo tempo o aspecto mais difícil de ser transmitido aos colegas que exercem a psicanálise. Por quê? Porque cada encontro tem a sua singularidade. Haja vista que cada terapeuta tem as suas limitações e capacidades. Então, cada dupla vai ser uma dupla. Cada dupla, outros resultados podem ser obtidos com outra dupla. Então, aqui também a importância de realizarmos sempre uma supervisão para estar nos orientando nos nossos pontos cegos. Mais uma recomendação para a prática do psicodiagnóstico. Não há o estabelecimento sistemático de passos a serem seguidos. Tradicionalmente, a gente está acostumado que fazemos as entrevistas, coletamos dados, levantamos hipóteses, aplicamos a bateria de testes e fazemos uma devolução. Aqui, nós não conseguimos trabalhar desse modo mais engessado, digamos, né? E, consequentemente,
não há um número definido de sessões. Eu trabalhei já com sessões, como vocês vão ver aqui no livro, de 12 encontros, porque eu resolvi conversar no meu psicodiagnóstico com a mãe, com o pai, fazer teste na mãe, fazer teste no pai. É uma maneira diferente. Se a gente não fizer isso, a gente pode levar menos sessões. Uma criança que verbaliza de forma mais fácil, você também leva menos encontros. Agora, outros casos um pouquinho mais difíceis, crianças de repente mais regressivas, vocês vão levar mais encontros. Então a gente não pode delimitar encontros para que um psicodiagnóstico tenha sucesso ou não. Ao longo do processo que vocês vão sentindo. Então, existe um interesse nos efeitos terapêuticos do processo, tá? No momento em que a gente também dá um espaço entre uma sessão e outra, a gente proporciona com que o paciente possa fazer insights entre uma sessão e outra. A gente não pode atropelar o psicodiagnóstico. Eu preciso de um resultado rápido, então eu vou usar 4 dias da semana para fazer toda a testagem e acabar de uma vez. Não, isso é contraindicado, isso não se deve fazer. Então, vocês devem estar se questionando, né? Mas em quantas sessões que eu vou fazer então? Olha, vamos avaliando. Sempre que você tem dúvida, procure alguém da área também para poder trocar, para poder fazer supervisão. Cada passo é um passo dentro do psicodiagnóstico. Claro que a gente precisa fazer entrevista com os pais, como tradicionalmente se faz, fazer hora de jogo com a criança, fazer testagem com a criança, fazer devolução. Disso não dá para sair, né? E também a gente vai usar os testes psicométricos, não é porque é um processo com prevalência de métodos baseados na livre associação que nós não vamos usar os testes psicométricos. Aí tudo vai depender de como vocês integram os resultados dessa avaliação, né? Qual é o elemento mais importante? Como escrever esses resultados? Qual é a ótica, qual é a teoria que está embasando aquele processo? No meu caso, aqui do psicodiagnóstico interventivo, é a psicanálise com base em Winnicott. Bom, e como eu fiz, né? Como é que saiu aqui então o livro? Como é que eu fiz a minha prática, né? Que eu comentei um pouquinho aqui com vocês. Esse livro foi oriundo da minha tese de doutorado chamada A Influência das Invasões Ambientais nos Sintomas de Ansiedade Infantil, uma experiência de psicodiagnóstico interventivo. Quem que participou da minha pesquisa? Foram 6 crianças entre 6 e 11 anos e seus pais. E quais foram os instrumentos que vocês vão encontrar aqui no livro e o que eu apliquei? Eu utilizei o teste R2, então, de inteligência não verbal. Eu utilizei também a SCAS, que é uma escala para avaliação da ansiedade, porque ele foi feito com crianças com ansiedade, com sintomas de ansiedade, não tinham transtornos de ansiedade. Eu usei também o CBCL, que é o Child Behavior Checklist, para a gente poder checar questões de comportamento. O procedimento de desenho história, eu utilizei com todas as crianças. O CAT também, que é um teste projetivo, que eu utilizei tanto nas crianças quanto nos pais, isso que foi o bacana desse trabalho. E eu utilizei também o Rorschach nos pais. Então foi uma modalidade, uma maneira de fazer bem diferente do que tradicionalmente é feito em psicodiagnóstico e quais são os alcances e os limites do psicodiagnóstico interventivo, certo? Então, quais foram os resultados disso tudo, né? Como eu comentei com vocês, as crianças, elas tinham sintomas de ansiedade e estavam em sofrimento. Para que eu tivesse certeza de que não haveria nenhum problema de inteligência, eu fiz o teste de inteligência R2, como eu mencionei para vocês, mas apenas para poder descartar algumas questões. Então, todas as crianças que vieram para a pesquisa estavam com uma ansiedade muito acentuada, né? Umas tinham dificuldade na hora da prova, tinham branco, outras estavam enfrentando uma grande dificuldade familiar, nas quais os pais estavam se separando, não conseguiam se dar bem com os genitores.
Outra criança chegou num nível um pouco mais psicótico, que precisou até ser contida. Ela entrou nas primeiras sessões, ela queria comer as massinhas de modelar e eu tive que tirar as massinhas de modelar da boca dela. Então, assim, vários tipos de níveis de personalidade, né, que eu pude investigar aqui, tanto no nível neurótico quanto no nível mais border, mais pré-psicótico. Então, todas as crianças, elas tinham experiências iniciais com um ambiente que não se mostrou suficientemente bom, como eu comentei anteriormente com vocês, acontecendo assim uma interrupção do processo de vir a ser. E os pais, como eu expliquei, eu também avaliei os pais, utilizando o CAT, utilizando o Rocha, e eles apresentavam, né, ao falar sobre o CAT, a aplicação do CAT, que é infantil para adultos, eu pude ver o que o pai falou numa lâmina, o que a mãe falou naquela lâmina e o que aquela criança falou naquela lâmina. Foi bem interessante investigar acerca da parentalidade. Foi um mediador do contato. E ali eu pude perceber, além dos momentos da entrevista, que os pais eles tinham dificuldades no relacionamento com os próprios genitores e que influenciaram no acolhimento e atendimento das necessidades afetivas dos filhos. Então vejam como foi passando de geração para geração. E foi bem interessante, os pais colaboraram bastante, contribuíram, e inclusive, como eles também foram submetidos à técnica do CAT, eles disseram que entendiam muito melhor o que os filhos estavam fazendo ali ao passar por aquele processo também. E a confiabilidade durante todo o psicodiagnóstico e posteriormente o engajamento para uma psicoterapia, porque muitos foram encaminhados para psicoterapia, também facilitou esse engajamento. E o que aconteceu com essas crianças? Elas apresentavam, então, falhas básicas, invasões ambientais, que fizeram com que elas produzissem reações, né? E tinham ansiedades tão primitivas e algumas, então, geraram um falso self, né? Crianças que estavam sofrendo bullying na escola, que não estavam bem consigo mesmas e gerando um falso self, assim, não poderiam ser elas mesmas, não poderiam se defender no momento em que fossem aquadas na escola. Enfim, isso tudo detalhadamente tem aqui no meu livro. E os resultados de todo esse processo, né? Como é que foi? Durante todo o processo de psicodiagnóstico interventivo, nos encontros com as crianças e com os pais, eles foram se mostrando cada vez mais seguros, confiantes e aceitos, mesmo ao demonstrar seus sentimentos mais hostis e agressivos. E aí, com isso, com essa possibilidade de atendimento, a gente consegue oferecer para o paciente um holding, como o Winnicott fala. E acontece uma experiência de um ambiente suficientemente bom no setting. Então, a gente juntando um ambiente suficientemente bom, intervenções que são realizadas durante o processo avaliativo e terapêutico, elas permitiram que as crianças aprofundassem o contato consigo mesmas, que conhecessem as suas necessidades e desejos, podendo expressá-los sem medo de sofrer a retaliação ou de perder o objeto amado. Com isso, elas ficaram mais autoconfiantes, né? Elas conseguiram enfrentar as pessoas, a criança que não conseguia enfrentar a prova, conseguiu enfrentar, a criança que não conseguia se colocar e compreender a separação dos pais, conseguiu entender esse processo de uma forma muito melhor. A criança que veio com esse nível, como eu falei para vocês, que colocou as massinhas na boca, que veio com um nível de personalidade muito regressivo, ela conseguiu integrar alguns aspectos do self dela e foi compreendido junto com os pais a necessidade de uma psicoterapia. Então, todo esse acolhimento do psicodiagnóstico, ele foi muito produtivo e conseguiu alcançar o que a gente pretende aqui no psicodiagnóstico interventivo, que são efeitos terapêuticos durante todo o processo. Certo, pessoal? Bom, então hoje ficamos por aqui, tá? Foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, entre em contato pelas nossas redes sociais.
Bom, pessoal, a nossa aula aqui chegou no final, mas eu tenho certeza que é o começo de uma longa caminhada. Eu aqui procurei compilar as principais ideias, mas eu sei que vocês saem daqui com muitas dúvidas e isso é bom, é sinal que vocês vão querer conhecer muito mais acerca desse conteúdo. E para poder conhecer, para poder esclarecer dúvidas, eu estou à disposição. Então, entra lá no nosso canal, @domdamente no Instagram e me deixa uma mensagem que eu vou estar sempre respondendo todas as dúvidas de vocês sobre esse assunto do psicodiagnóstico. Ah, e eu também não esqueci. Eu sei que teve gente que votou na orientação vocacional e votou no debate sobre Anne Frank. Então, as próximas lives também vão ser sobre isso, certo? E aí, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, ok? Um abraço, um beijo e até a próxima!